Ivan, sempre um grande prazer conversar contigo. Vou pegar o helicóptero agora, vamos cair lá no Irã, entre aspas, vamos cair no Irã virtual. Foi que circulou um vídeo em que faz uma propaganda de guerra. Dizer que é de mau gosto é óbvio, porque não se pode esperar algo de bom gosto por parte deles. Mas em que eles tentam retratar o Trump de uma forma grosseira, uma forma ridicularizada, em que ele entra num determinado mercado e ali no mercado ele começa de uma forma grosseira a empurrar idosos, fazer crianças chorar, ou seja, tenta apresentar um perfil psicológico do Trump. Aí depois ele percebe que está sendo perseguido, aí ele sai correndo no beco e recebe um tiro. Essa é a questão. Como que isso está sendo observado? E o que isso representa? Como que está sendo divulgado e como está sendo recebido pelos Estados Unidos em especial? Antes de ouvir... Olha só, bom dia, professor Ivan, perdão, antes de ouvir você, vamos só exibir um trecho desse vídeo? Pode ser? Pois não. Tá aí a imagem, ele entra, o Donald Trump entra, tá até mais cheinho ali, né? Entra no supermercado, né, no mini mercado, e aí, em tese, ele está demonstrando medo, mostrando medo para, né, deixando as pessoas amedrontadas ali, as crianças, os idosos, enfim, e aí ele vai ser atingido ali por uma bala, por um tiro. Diga, Ivan, enquanto você analisa, a gente vai continuar exibindo o vídeo. Então, bom dia, professor Marcelo Suano. Olha só, como o senhor bem definiu, isso aí é pura propaganda do regime iraniano, mas é propaganda interna. E uma tentativa também de provocar uma reação do presidente Trump. É simplesmente disso que se trata. Propaganda interna. Então aí a gente percebe, não é, como que as pessoas recebem as informações dentro do Irã. E aí a gente destaca, né, onde existe um regime, existe informação controlada. Não é à toa que nós estamos falando aqui da importância do apoio à mídia independente, uma mídia como a Revista Oeste. Então, lá no Irã, a mídia é praticamente toda ela controlada, como todo e qualquer regime. E é isso que está passando para as pessoas. Então, primeiro ponto, tem uma conotação interna dentro do regime. Segundo, tentar provocar uma reação do presidente Trump. Agora, é o seguinte, o presidente Trump, as pessoas esquecem, né? Ele é um homem de televisão. Ele foi um apresentador de sucesso, inclusive de um programa de televisão lá nos Estados Unidos. Ele sabe o que o regime iraniano está fazendo e dificilmente ele cairá nessa provocação. E no final do vídeo, quem dá o tiro ali, o disparo, né, reparem, é uma pessoa que está usando, um homem que está usando aquele lenço característico de apoio à Palestina e uma mensagem velada de apoio também ao Hamas. Então a comunicação foi muito bem pensada, mas acredito que o presidente Trump não caia nessa provocação e fora do Irã não tenha a repercussão que o regime pudesse esperar que tivesse, viu, professor Marcelo? Daniel, devolvo para você. Agora, Ivan, ainda falando sobre os Estados Unidos, o país concluiu na noite de ontem uma nova onda de ataques contra alvos militares no Irã. A ofensiva durou 5 horas. Os americanos também bombardearam uma base de submarinos e de navios também. O objetivo foi reduzir a capacidade do regime de Teherã de ameaçar a navegação internacional no Estreito de Hormuz. Donald Trump anunciou que o governo americano vai passar a cobrar uma taxa de 20% sobre todas as cargas transportadas pelo Estreito de Hormuz. A Marinha dos Estados Unidos afirmou que hoje, às 5 horas da tarde, no horário de Brasília, vai bloquear novamente o estreito. Quais outras informações você traz para a gente, Ivan? Ontem à tarde, Daniel, o presidente Trump declarou os Estados Unidos como guardiões do Estreito de Hormuz. Essa é uma declaração extremamente importante. E esse ataque que a gente está acompanhando, esses ataques, eles visam justamente a capacidade bélica do regime iraniano de impedir o fechamento do Estreito de Hormuz. Alguém pode questionar por que isso não foi feito lá em março. Aí, um dia, quem sabe, alguém lá do Pentágono publica um livro e a gente vai ficar sabendo os detalhes disso. Mas agora me parece que esta ação ela é diretamente para manter, o Estreito de Hormuz aberto. Uma vez que o presidente, como você disse, inclusive agora está restabelecendo também esse bloqueio naval. Quem sentiu o golpe diplomático foi a China, viu, Daniel? Hoje de manhã, a China voltou a pressionar os Estados Unidos para que o estreito fique aberto para todos e que não faça esse bloqueio naval ao Irã. E a China pediu, então, um diálogo. É impressionante, né? A China falando em
em diálogo, sendo que ela poderia ser a chave principal para convencer o regime iraniano a abandonar o seu programa nuclear. A gente sabe que tem muita hipocrisia nessa declaração da China, e o que eles querem mesmo é continuar usufruindo do petróleo iraniano, do petróleo russo, a bom preço. Os Estados Unidos entenderam isso. Eu acho que o presidente Trump tentou uma negociação sobre o Irã com o presidente Xi Jinping da China. Essa negociação não deve ter avançado. E como bem disse o secretário de Guerra, Peter Hegseth, nós estamos aumentando o volume da comunicação com o Irã. Ou seja, o volume são os ataques que eles estão lançando. Agora, me chama a atenção um ponto bastante curioso. Lá em março, os ataques eram direcionados pelos Estados Unidos e por Israel, ou seja, juntos, e muitas vezes, em muitos ataques até com a aeronáutica americana e a israelense trabalhando junto nesses ataques. Agora não. Desde a retomada da guerra, no meio da semana passada, Israel, até o momento, não se juntou aos Estados Unidos a esses ataques. Será que os israelenses estão preparando alguma surpresa para o Irã? Isso tem deixado um questionamento que muita gente está tentando entender qual pode ser a jogada de Israel nessa questão toda. Daniel, devolvo para você. Agora, ainda falando sobre o Irã colocou o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad em prisão domiciliar como punição por uma suposta participação em um plano secreto de Israel para derrubar o regime dos ayatolás. É isso? É uma informação que foi publicada no The New York Times. Então, Daniel, a gente tem um desenrolar de informações aí sobre o Ahmadinejad bem grande. Ele chegou, no começo da guerra, chegou a ser noticiado que ele tinha morrido, inclusive por agências israelenses. Agora, o que está sendo noticiado é que Israel trabalhou com ele, que teria cooptado ele para trabalhar junto com Israel. Agora, lembrando que o Ahmadinejad é um dos principais mentores do programa nuclear iraniano, inclusive grande amigo do Lula, tá aí, eu ia até inclusive citar isso agora e a nossa direção foi mais rápida do que eu aqui. O Ahmadinejad foi um grande parceiro do Lula, o governo brasileiro à época foi um dos primeiros a incentivar esse programa nuclear, que seria usado para bens pacíficos, né, para a população iraniana. E, segundo essas informações agora que chegam do New York Times e do jornal Haaretz, lá de Israel, as forças israelenses tentaram cooptar ele. Agora a gente precisa estar muito atento aqui, Daniel, ao que é verdade e o que pode ser notícia plantada, tá? Dificilmente a gente vai conseguir comprovar isso de maneira efetiva. É muito estranho que Israel busque no Ahmadinejad alguém que sempre foi um ferrenho opositor a Israel, com discursos fortes, retórica forte contra Israel, Israel conseguisse cooptar ele justamente para ser alguém de Israel dentro do governo do Irã. Uma coisa é fato, dizem que ele está preso, mas a última aparição pública dele também é do final de fevereiro. Então é um enredo aí de Agatha Christie que a gente precisa acompanhar se ele realmente está vivo, se ele está preso, como o Ayatollah, que ninguém sabe, né? Ninguém viu ele desde o final de fevereiro. Uma hora a verdade vai aparecer e a gente vai ter a alegria aqui de reportar tudo certinho para a nossa audiência, Daniel. Já vou abrir para a pergunta também da Berenice Leite. Agora, só quero trazer mais um ponto em relação a essa questão do Irã. Aí no Reino Unido foi proibido o apoio à Guarda Revolucionária do Irã e ao grupo Movimento Islâmico dos Companheiros da Direita. Por que o governo britânico tomou essa iniciativa, Ivan? Em prática, o que o governo britânico fez, Daniel, foi classificar a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. O governo tomou essa decisão, Daniel, porque era muito grande. Nós temos uma comunidade de judeus muito grande que vive aqui no Reino Unido, mas não foi só isso. A União Europeia, a esquerdista União Europeia, se os senhores me permitem colocar assim, já havia classificado a Guarda Revolucionária Iraniana como organização terrorista. Os Estados Unidos, em 2019. Então, faltava justamente que o Reino Unido também se... Agora, no apagar das luzes do governo Temer, a gente está num período aí de transição para o novo primeiro-ministro, a gente comentou isso aqui ontem, essa decisão do governo. E agora a gente começa a olhar para a América do Sul. Alguns países da América do Sul já classificaram a Guarda Revolucionária como organização terrorista.
muito por conta, né, de que foi essa guarda revolucionária que matou 40 mil cidadãos iranianos ali em janeiro, no início das manifestações. Daniel, eu termino essa fala com uma pergunta. Será que o governo Lula vai fazer como os governos de esquerda da Europa e do Reino Unido e também classificar a guarda revolucionária iraniana como organização terrorista? Acho que a gente já faz resposta, né, Daniel? Deixa-me trazer aqui para a conversa a Berenice Leite. Nossa conexão diária. Brasília, Londres, não posso me esquecer. É verdade. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nesse dia de hoje que, claro, todos aqui no Brasil só falam sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que nos faz lembrar, né, decisões arbitrárias. E Berenice, bom, a gente desse contexto, a gente perdeu por alguns instantes aqui a conexão com o Ivan Kleber. Assim que a gente retomar o contato com ele, aí sim eu passo a palavra para você novamente. Combinado? Perfeito. Eu quero trazer um ponto aqui que o Marcelo Suano falava a respeito dessa figura do Ahmadinejad. É interessante porque o Ahmadinejad, ele era a linha ultra radical quando ele foi presidente do Irã. E vamos tentar entender que a presidência do Irã é um cargo que veio praticamente em substituição ao cargo de primeiro-ministro, porque eles modificaram essa lógica do sistema de governo. O Ahmadinejad, ele pode estar trabalhando com Israel? É possível. Mas não se deve esquecer que ele significaria, se porventura ele participar de uma derrubada de parte do segmento deste regime, ele vai apenas apresentar o mesmo regime com uma nova configuração. Israel, em vários momentos, trabalhou com o Irã. Quando? Na guerra do Iraque, por exemplo, os serviços de inteligência trabalharam juntos, quando teve a guerra Irã-Iraque. Os serviços de inteligência israelense e iraniano trabalharam juntos exatamente para derrotar o Iraque, que aquele era o grande inimigo desestabilizador. Mas isso não significa que haja aliança, nem que a utilização de determinados personagens possa significar que seria uma aliança automática e iria para preservar os interesses de Israel. Não é isso que fica configurado. O Ahmadinejad é um perigo tão grande quanto os ayatolás. Voltando então com a Berenice Leite, retomamos o contato com o Ivan Kleber diretamente do Reino Unido, diretamente de Londres. Conexão agora tá boa, conexão Brasília, Londres funcionando alto e claro, positivo e operante. Diga, Berenice. É isso. Bom dia, Ivan. Muito bom poder falar contigo nesta terça-feira em que estamos repercutindo a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Você já trouxe aí inicialmente a repercussão internacional, ainda que estamos nessas primeiras horas, né? Não completamos as 24 horas, mas nós estamos às vésperas de uma decisão que, como você sempre traz, né? Será uma decisão política por parte dos Estados Unidos em relação à possível sanção de 25% sobre produtos brasileiros. Agora, sabemos que um dos quesitos listados ali pela lei do comércio fala sobre censura, suspensão de perfis de direita, à época, enfim. E no ano passado, o primeiro tarifaço foi motivado, aconteceu justamente na semana em que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado. Você acredita que essa decisão de ontem do ministro Moraes pode impactar nessa decisão da questão da seção 301, e mais, com relação a Magnitsky, já que interlocutores da Casa Branca já estariam estudando essa possibilidade de reaplicar a Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, e outras autoridades, ministros do Supremo, mantêm os vistos suspensos. Você acha que isso pode avançar? Donald Trump pode fazer algum aceno em relação ao que está acontecendo aqui no nosso país? Bom dia, Berenice. Olha, acho que você terá uma semana de bastante trabalho aí em Brasília, viu? Algo me diz isso. Olha só, a questão das tarifas, elas no momento estão separadas dessa decisão aí recente do ministro Alexandre de Moraes, desse contexto como um todo. Eu acredito que a decisão política sobre as tarifas já tenha sido tomada, inclusive, há alguns dias, e ela deve ser anunciada ou hoje à tarde ou amanhã, lembrando que amanhã é o prazo final. Pelo bem ou pelo mal, o presidente Trump precisa anunciar amanhã, na sua administração, qual será a decisão sobre as tarifas. Existe a expectativa que ela possa sair ainda hoje. Bom, esse é um ponto que vem sendo tratado, então, como uma decisão política nas relações comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, você foi num ponto extremamente importante.
Essa seção 301 citou a atuação da Suprema Corte do Brasil em coibir a liberdade de expressão, pressionando, né, as big techs, as redes sociais americanas que operam no Brasil, no discurso de censura. E de lá para cá, desde o início da seção 301, a coisa só piorou, inclusive com uma decisão recente da Suprema Corte de colocar a responsabilidade pelo conteúdo publicado nas empresas de rede social, que vai dificultar ainda mais a operação delas no Brasil. Bom, esse é um ponto. Na minha opinião, Berenice, nós teremos uma divisão, então, a seção 301, a questão comercial. Agora, como você bem falou, a palavra Magnitsky voltou a circular nos corredores. E essa decisão de ontem do ministro Alexandre de Moraes vai muito nesse sentido. Quer dizer, se existe um momento para a lei Magnitsky ser reavaliada pelo governo americano, é justamente agora. Por isso que eu dei uma ênfase muito grande antes a esta iniciativa do presidente argentino Milei de visitar o presidente Bolsonaro. Uma recusa, por exemplo, do Milei visitar o presidente Bolsonaro pode ter uma repercussão internacional muito grande, e o Milei é um grande aliado do governo americano. Então, isso que nós estamos no início do processo eleitoral, quer dizer, a campanha eleitoral mesmo começa no dia 5 de agosto, ou seja, nem começou ainda, e a gente já está vendo toda essa movimentação, toda essa questão. Porque a gente não pode esquecer, Berenice, e isso já foi comentado aqui mais cedo, mas a mídia internacional também bateu nessa tecla, da decisão do ministro ali, além da suspensão, né, da visita ao pai, de levantar ali a possibilidade, né, de um possível crime eleitoral. Isso é muito difícil de explicar fora do Brasil, porque você não tem um TSE, né, fora do Brasil. Então, como que um juiz da Suprema Corte, na mesma decisão, proíbe o pai de visitar o filho e ainda coloca ali possível crime eleitoral? E tudo isso pode ser conteúdo, então, para uma decisão sobre a retomada da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, também contra outros integrantes da Suprema Corte. Reparem, a mídia internacional não está citando somente o nome do ministro Alexandre de Moraes, ela cita uma decisão da Justiça, que a Suprema Corte brasileira tomou essa decisão. Ou seja, dessa vez não vai ter que separar as ações do ministro Alexandre de Moraes dos demais ministros, viu, Berenice? Daniel, eu devolvo para você. Agora, Ivan, vamos trazer o assunto para a América do Sul também. O atual presidente, ainda presidente da Colômbia, Gustavo Petro, proibiu que o presidente eleito, Abelardo de la Espriella, tome posse em instalações militares. A cerimônia está marcada para 7 de agosto e isso, obviamente, Ivan Kleber, aumentou as tensões políticas na Colômbia. Agora, por que Petro tomou essa atitude? Ô, Daniel, posso responder de forma bem direta? Ele está com medo de ir preso, viu? É por isso que ele não quer entrar numa base militar. O que está acontecendo é o seguinte, Daniel, a campanha do Abelardo de la Espriella quer fazer a posse em uma base militar para dar uma mensagem política, mas também simbólica, do apoio que o governo de direita de la Espriella quer dar para as forças armadas do país. Os militares viram isso com bons olhos. Só que o Gustavo Petro, ele veio a público dizer o seguinte: eu, por enquanto, sou comandante das Forças Armadas e proíbo que qualquer militar colombiano, então, emposse o Abelardo de la Espriella. Ele tem um argumento que diz o seguinte: a Constituição colombiana diz o seguinte, que a posse deve acontecer no edifício, no presidencial, né, em Bogotá. Só que, Daniel, o clima na Colômbia é muito tenso, está todo mundo desconfiando de todo mundo. O Abelardo de la Espriella, por exemplo, ele precisa, antes de entrar no Palácio Presidencial, mandar fazer uma varredura, se não vai ficar nenhuma escuta, nenhuma bomba plantada ali, alguma coisa nesse sentido. Não vale lembrar aqui que um pré-candidato foi assassinado no ano passado durante um evento de campanha. Então, o Abelardo de la Espriella está muito preocupado com a sua segurança. Aí o motivo, então, que ele teria também para fazer a posse dele em uma base militar. Agora, para essa posse acontecer lá, o Gustavo Petro precisa também entrar nessa base militar para fazer ali a passagem da faixa, enfim, aquela coisa toda. E o Gustavo Petro, ele já deixou isso bem claro, ele está com medo de ir preso. E se ele estiver numa base militar, ele pode ser preso e já deportado para os Estados Unidos. Eu não estou exagerando. Ele, Gustavo Petro, está exigindo que o Abelardo de la Espriella assine um termo, como era feito com os narcotraficantes nos anos 80, 90, lá na Colômbia, de que ele não será extraditado para os Estados Unidos. E, obviamente, que o Abelardo de la Espriella disse que não vai fazer isso e, pelo contrário, quer investigar
não é? Se existe uma conexão entre o narcotráfico e o Gustavo Petro. Então a gente está nessa situação, estamos a menos de um mês da posse e ninguém sabe ainda onde acontecerá a posse do Abelardo de la Espriella, Daniel. Ivan Kleber, sempre muito bom ouvi-lo e recebê-lo aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Te agradeço. Sei que amanhã, 8 em ponto, britanicamente estaremos juntos mais uma vez com toda a nossa bancada, todos os nossos parceiros de bancada e também, claro, com toda a nossa audiência para você nos atualizar do que acontece mundo afora e que também repercute aqui no Brasil. Bom dia para você, até amanhã. Obrigado, Daniel. Peço desculpas a você, audiência, que estou numa batalha com o vento aqui. Acho que eu consegui derrotar aqui o vento. Se tivéssemos feito como a Dilma, né, estocado o vento, não estava com esse problema aqui, mas acho que deu para vencer essa batalha. Muito obrigado, Daniel, aos colegas de bancada, toda a audiência e bom prosseguimento de jornal, viu?